Olá pessoal! Hoje a Dona Maria Crocheteira vai mostrar para vocês como fazer ovinhos em qualquer tamanho. Assista o vídeo até o final e não perca nenhuma dica. Nós damos início com um anel mágico com 5 pontos baixos. Então, os pontos básicos do amigurumi eu deixo aqui no cantinho para vocês darem uma olhadinha. Iniciamos com o nosso primeiro nó corrediço. E a partir daqui fazemos 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5. Isso para qualquer tamanho de ovo que você for fazer. Fechamos o nosso anel mágico. E a partir daqui, nós fazemos como qualquer base circular de aumentos. Vamos começar a segunda carreira com 5 aumentos. E vamos terminar a carreira de número 5 com 10 pontos. Então, pegamos o primeiro ponto da carreira número 1 e fazemos o primeiro pontinho do aumento. Mais uma vez, nesse primeiro ponto de base, mais um ponto baixo. Colocamos aqui no primeiro ponto o marcador para não se perder. E fazemos o restante dos aumentos. São 5 aumentos. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Agora o quinto e último aumento. Terminamos a carreira de número 2 com 10 pontos baixos. A carreira de número 3, nós fazemos um ponto baixo e um aumento por toda a carreira e vamos terminar essa carreira com 15 pontos. Um ponto baixo e um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Repetimos isso por 5 vezes e terminamos a carreira de número 3 com 15 pontos. Pela quinta e última vez, um ponto baixo e um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Terminamos a carreira de número 3 com 15 pontos. A carreira de número 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira e vamos terminar essa carreira com 20 pontos. Como 2 é um número par, nós podemos fazer um ponto baixo no início e o segundo ponto baixo no final da carreira para intercalar os aumentos entre as carreiras e deixar a peça mais redondinha. Então, eu faço um ponto baixo e um aumento, 2 pontos baixos no mesmo ponto de base, sigo para 2 pontos baixos e um aumento por toda a carreira, e lá no finalzinho da carreira eu faço o meu segundo ponto baixo que faltou ali no começo, e esses aumentos ficarão intercalados. Em todas as carreiras em que os pontos baixos entre os aumentos forem pares, a gente pode fazer essa divisão no começo e no final, para que a peça fique mais redondinha. Aqui pela quinta e última vez, 2 pontos baixos, meu último aumento. E aqui no finalzinho, o segundo ponto baixo que faltou lá no início da carreira, fazendo com que os aumentos entre cada carreira fiquem intercalados, tá? O ovo que eu vou fazer com vocês aqui,
A base circular de aumentos dele vai ser de 4 carreiras. 1, 2, 3, 4 carreiras, terminando a quarta carreira com 20 pontos baixos. Cada carreira é múltiplo de 5, porque nós começamos com o anel mágico de 5 pontos baixos. Então, cada carreira, o número da carreira, a gente multiplica por 5 e terá o número total de pontos baixos dessa carreira. 1, 2, 3, 4 carreiras, 4 vezes 5, 20 pontos baixos na carreira, tá? Você pode fazer bem maior, então, como todos os outros que nós temos ali, com 6 carreiras, com 12 carreiras e assim por diante. O importante é que o número total de pontos baixos da última carreira seja divisível ou por 3 ou por 4, tá? No caso aqui, 20 pontos baixos é divisível por 4. Se o total do número de pontos baixos da última carreira não for divisível nem por 3 nem por 4, aí você tem que aumentar mais uma carreira de aumentos, com mais 5 aumentos, até que você encontre um número que seja divisível ou por 3 ou por 4. No caso nosso aqui, 20 não é divisível por 3, mas é divisível por 4, tá? Então, podemos parar por aqui. Se eu quiser um ovinho maior, aí eu vou fazendo carreiras de 5 aumentos em cada carreira, até alcançar um número divisível por 3 ou por 4. A segunda etapa é fazer metade do número de carreiras da base de aumentos de ponto sobre ponto de subida. Então, a partir daqui, eu vou fazer 2 carreiras de ponto sobre ponto, que é a metade do número de carreiras da base de aumento, tá? Se a minha base de aumentos fosse 6 carreiras, o número de carreira de ponto sobre ponto seria 3. Se o número de carreiras de aumentos da minha base for 12, o número de carreiras de ponto sobre ponto para subida será de 6, a metade, tá? Então, sem segredo, a nossa segunda etapa é fazer metade do número de carreiras da base de aumento apenas de ponto sobre ponto, tá? Então, aqui no caso eu vou fazer 2 e volto ao final da segunda carreira para mostrar como que fica. Encerrando aqui a segunda carreira de ponto sobre ponto. A partir daqui, nós subimos o corpo do nosso ovo. Aqui a pontinha, nós estamos trabalhando a parte de cima do ovo, que é a mais estreita. E a partir daqui, vamos trabalhar o corpinho do ovo. Ou seja, temos que fazer aumentos. Como a nossa base terminou com 20 pontos baixos, 20 não é divisível por 3, mas é divisível por 4. Então, 20 divididos por 4 é igual a 5. Eu vou ter 4 aumentos intercalados a cada 5 pontos baixos da base. Como que eu vou fazer isso, então? Eu já vou começar aqui, 1 ponto baixo, 2 pontos baixos, tá? Vou pôr o marcador aqui pra gente não se perder. 3 pontos baixos, 4 pontos baixos, e no quinto ponto baixo da carreira da base, eu vou fazer um aumento. Isso vai fazer com que tua peça fique bem simétrica, né? Matemática aqui é muito importante, porque daí eu consigo saber a cada quantos pontos irá o meu aumento e deixar a peça simétrica. Então, aqui eu sei que a cada 5 pontos eu vou fazer um meu aumento, né? E repito isso por 4 vezes. 4 pontos baixos, e no quinto ponto baixo ali, eu vou fazer o meu segundo aumento. 2 pontos baixos no mesmo ponto de base. Pela quarta e última vez, 4 pontos baixos,
4 pontos baixos e o meu quarto e último aumento. Porque eu dividi os 20 pontos por 4, porque eu queria 4 aumentos na minha carreira. Se o número de pontos fosse divisível por 3, eu faria 3 aumentos na minha carreira. A regrinha dessa terceira etapa é: quando o número for divisível por 3, eu vou fazer os aumentos carreira por carreira, uma carreira atrás da outra. Quando for divisível por 4, eu vou intercalar uma carreira de aumentos, onde vai ter 4 aumentos, eu vou intercalar com carreira de ponto sobre ponto, tá? Então, a próxima carreira será apenas de ponto sobre ponto, se na carreira anterior eu tiver 4 aumentos. Se eu tiver 3 aumentos na carreira anterior, a carreira seguinte terá 3 aumentos também. Eu não preciso intercalar daí as carreiras com carreira de ponto sobre ponto. A partir daqui, a regra é a seguinte: se na base eu fiz 4 carreiras de aumento, aqui no corpo eu tenho que fazer 4 carreiras de aumento, tá? Mas tenho que seguir também uma outra lógica. Ao final dessas 4 carreiras, o número de pontos que eu tiver tem que ser divisível por 6. Caso não seja, eu tenho que aumentar ainda mais as minhas carreiras de aumento e de ponto sobre ponto. No caso aqui, a gente terminou com 20 pontos na carreira de base, fizemos 4 aumentos nessa carreira, 24. Na carreira de ponto sobre ponto, temos os mesmos 24 pontos. Em seguida, fazemos um ponto baixo a mais do que na carreira anterior de aumento. Se na carreira anterior eu fiz 4 pontos baixos e um aumento, agora eu faço 5 pontos baixos e um aumento, terminando a carreira com 28, com 4 pontos baixos a mais, porque nós vamos fazer 4 aumentos nessa carreira. 27, 28. Encerramos aqui a carreira de ponto sobre ponto, que intercala a carreira de 4 aumentos. Como vocês podem ver, já temos as 4 carreiras que condizem com a base, né? Como eu passei a regrinha para vocês, são 4 carreiras de aumento, o mesmo número de carreiras da base. No entanto, 28 não é um número divisível por 6. Eu vou ter que fazer mais uma carreira de aumento. 28 vai para 32, né? Aumentar mais 4 pontos. 32 também não é divisível por 6, então eu vou fazer uma carreira de ponto sobre ponto, nessa de 32, e fazer mais uma carreira de aumentos, que é a carreira que vai me dar 36 pontos, que aí sim é divisível por 6. Então, se na carreira anterior de aumentos eu fiz 5 pontos baixos e um aumento, nessa carreira aqui eu vou fazer 6 pontos baixos e um aumento por 4 vezes e vou terminar a carreira com 32 pontos. 31, 32. Encerrei aqui a carreira de ponto sobre ponto, que irá intercalar a carreira de aumento, tá? Então, temos uma carreira de 24, 28, 32, intercalada com ponto sobre ponto. Ao total aqui já deu 6 carreiras, né? O mínimo que a gente precisa fazer é 4, mas eu ainda não alcancei o número divisível por 6. Então, eu vou fazer mais uma carreira de aumento. Se na anterior eu fiz 6 pontos baixos e um aumento, nessa aqui eu vou fazer 7 pontos baixos e um aumento. E ao final dessa carreira, eu vou ter 36 pontos, que aí sim é um número divisível por 6, tá? Eu não respeitei a regrinha do número de carreiras de aumento ser igual ao número de carreira de base, mas eu alcancei o número divisível por 6. Eu vou ficar com algumas carreiras a mais, o que vai fazer com que o ovo fique um pouquinho mais estreito, não tão redondinho. Tá? Mas aí é uma opção também para a gente variar. 4, 5, 6,
7 pontos baixos e um aumento. Encerrando aqui, 6, 7 pontos baixos e o quarto e último aumento. Termina essa carreira com 36 pontos. 36 é divisível por 6, então eu já posso passar para a quarta etapa, tá? Eu não vou fazer carreira de ponto sobre ponto depois dessa, porque eu já extrapolei o número mínimo de carreiras que eu gostaria, que seriam 4, né? O mesmo número de carreiras da base. Eu cheguei a 7 carreiras, tá? Para conseguir um número divisível por 6. Isso não vai interferir no meu resultado final, vai deixar o ovinho um pouquinho mais estreito, mas é importante que seja divisível por 6 para eu conseguir fazer o côncavo aqui de baixo, tá? Então, eu não vou fazer mais a carreira de ponto sobre ponto e já vou passar para a próxima etapa. 36 é divisível por 6. Como que eu vou fazer esse cálculo? Eu preciso seguir a mesma lógica aqui da ponta, fazer um número de carreiras de ponto sobre ponto para formar esse côncavo. Só que no caso aqui eu estou fazendo o trabalho inverso. Eu vou começar pelas carreiras de ponto sobre ponto para daí fazer as minhas diminuições, tá? Então, 36 divididos por 6 é igual a 6. O número de carreiras de ponto sobre ponto que eu tenho que fazer é metade desse valor. 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu tenho que fazer 3 carreiras de ponto sobre ponto para ir fazer as minhas diminuições. Se eu terminasse com 48 pontos, por exemplo, aí 48 divididos por 6 é igual a 8. Metade de 8 é 4. Eu faria 4 carreiras de ponto sobre ponto para aí começar as minhas diminuições, tá? Então, fazemos 3 carreiras de ponto sobre ponto e eu volto com vocês para mostrar como que fica. Encerrando aqui a terceira carreira de ponto sobre ponto, 35, 36 pontos. Agora sim começaremos as nossas diminuições. Então, serão sempre 6 diminuições por carreira. 36 divididos por 6 é 6. Então, eu tenho que trabalhar a cada 6 pontos da carreira de base. Então, 1, 2, 3, aqui 3 pontos baixos, 4 pontos baixos. Ao contrário do aumento, aqui eu tô fazendo diminuição, então eu vou comer os últimos 2 pontos. O quinto e o sexto é para fazer a diminuição. Então, eu pego as 2 alcinhas de fora dos 2 pontos seguintes, o quinto e o sexto, tá? E faço uma diminuição em ponto baixo. Eu vou trabalhar os 6 pontos da carreira de base, mas serão 4 pontos baixos e os 2 últimos, uma diminuição. Isso por 6 vezes. Para não confundir vocês, eu não repeti os pontos baixos no início e no final da carreira, fazendo 2 no início e 2 no final, mas vocês podem fazer isso para intercalar as diminuições, tá? E a peça ficar mais redondinha. Com quantos pontos eu vou terminar essa carreira? Com menos 6 pontos. Se eu tinha 36, eu vou terminar essa carreira com 30, tá? Eu volto ao finalzinho para mostrar como que fica. 4 pontos baixos e uma diminuição pela sexta e última vez. E se fosse um ovinho que eu tivesse terminado com 48 pontos baixos? 48 divididos por 6 é igual a 8. Então, aqui nessa carreira de diminuição, nessa primeira, eu faria 6 pontos baixos, no sétimo e no oitavo, faria a minha diminuição. Isso por 6 vezes, tá? Tendo 6 diminuições na carreira. Terminando daí a carreira com 42 pontos.
segue com as diminuições, com as 6 diminuições. Se na carreira anterior eu fiz 4 pontos baixos e uma diminuição, nessa próxima carreira eu vou fazer 3 pontos baixos, um a menos, e uma diminuição, por 6 vezes. Terminando essa carreira com menos 6 pontos, tá? Ou seja, com 24, ou com 6 pontos a menos do que você estiver trabalhando. Encerrando aqui, 3 pontos baixos e uma diminuição. Agora, a próxima carreira será de 2 pontos baixos e uma diminuição, um ponto baixo a menos do que da carreira anterior. Pela sexta e última vez, aqui 2 pontos baixos e uma diminuição, tá? E uma diminuição. Vamos para a última carreira, que vai ser igual em qualquer ovinho que você estiver fazendo, que vai ser a de 1 ponto baixo e uma diminuição, terminando a carreira com 12 pontos. Eu arremato já com 12 para ficar bem redondinho embaixo, tá? Pela sexta e última vez, 1 ponto baixo e uma diminuição. Encerramos aqui a última carreira desse ovinho. Aqui eu vou conseguir colocar o enchimento por essa abertura, mas se o ovinho for muito grande, é melhor você colocar um enchimento antes dessa última carreira. Coloco fibra o suficiente para que fique bem firminha a peça, tá? Temos aqui o nosso ovinho e agora vamos arrematar. Com a agulha de tapeçaria, eu pego por baixo da alcinha de fora de cada ponto de base. Por baixo aqui de cada alcinha. Das 12 alcinhas. E após passar pelos 12 pontinhos, eu fecho aqui a abertura, puxando bem, tá? O arremate eu faço no ponto da extremidade oposta. Se aqui eu encerrei, eu vou fazer o arremate no pontinho da outra lateral, pegando as 2 alcinhas aqui, ó. E faço um nó de costura. Para fechar bem a peça, tá? Esse nozinho eu levo lá para dentro com a agulha. Puxo bem para ele entrar e arremato esse fiozinho aqui, fazendo ele entrar lá para dentro novamente. Dou o formato na peça e aqui temos nosso ovinho para amigurumi. O ovo nada mais é do que a junção de um cone com a ponta arredondada com uma bolinha. Primeiro um cone arredondado e depois uma meia esferinha. Isso é só para que vocês entendam a lógica do nosso trabalho. Aí vocês vão me perguntar, eu gostaria de fazer um ovinho menor, como que eu faço? Nesse caso aqui eu fiz 3 carreiras de 5 aumentos cada, metade de 3 é 1,5, então eu só fiz uma carreira de ponto sobre ponto. 15 é divisível por 3, então eu fiz 3 aumentos em cada uma das carreiras, respeitando o número de carreiras da base.
Então, 3 carreiras na base, 3 carreiras de aumentos. Como era divisível por 3, eu fiz 3 aumentos em cada carreira, sem precisar intercalar com carreira de ponto sobre ponto. E terminei essa última carreira com 24 pontos. 24 é divisível por 6? É. 24 divididos por 6 é 4. Então, eu consigo fazer as 6 diminuições que eu preciso. 24 divididos por 6 é igual a 4. Então, eu comecei a fazer as minhas diminuições. Foram 6 diminuições em cada carreira. Começando por 2 pontos baixos e o terceiro e o quarto ponto uma diminuição. Seguindo para 1 ponto baixo uma diminuição e o arremate. Nesse modelinho aqui, então, como que nós fizemos? Eu fiz o anel mágico com 5 pontos baixos e fizemos 12 carreiras de aumento com 5 aumentos em cada uma. Como eram 12 carreiras na base, fizemos metade, 6 carreiras de ponto sobre ponto. Ao final, tínhamos um total de 60 pontos. 60 é divisível tanto por 3 quanto por 4. Eu resolvi fazer 12 carreiras de aumentos no corpo, com 4 aumentos cada carreira, intercaladas com carreira de ponto sobre ponto. A primeira, então, é 60 divididos por 4, me dá 15. A primeira eu comecei com 14 pontos baixos, no 15º ponto eu fiz um aumento, seguido de uma carreira de ponto sobre ponto e assim por diante. 15 pontos baixos e um aumento, depois 16 pontos baixos e um aumento, 4 aumentos em cada carreira, intercalados com carreira de ponto sobre ponto. Fizemos um total de 6 carreiras de aumentos intercalados com carreira de ponto sobre ponto, dando um total de 12 carreiras aqui no corpo, o mesmo número da carreira da base. Por coincidência, respeitamos aqui as duas regrinhas, 12 carreiras de aumentos e a última carreira ficou com 84 pontos. 84 é divisível por 6. Então, 84 divididos por 6 me dá 14. Metade de 14 é 7, então eu fiz 7 carreiras de ponto sobre ponto e comecei as minhas diminuições, 6 diminuições em cada uma dessas carreiras, terminando com 12 pontos e fazendo o arremate. Temos um ovo maiorzinho. É um negócio mais avançado, utiliza muito a matemática, então para quem é iniciante não é indicado esse vídeo ainda, tá? Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas e até a próxima!